A paz do Senhor a todos. Estamos de volta com a lição 4. Esta lição que é uma lição apologética. Como defender a nossa fé à luz da doutrina bíblica. A lição 4 hoje traz o tema Deus é triuno. Então nós vamos falar de um tema que para algumas pessoas se torna muito complexo. Na realidade é um tema que traz algo sobrenatural, né? Lida com algo sobrenatural. Deus é sobrenatural. Quando falamos da Trindade, estamos falando de Deus Pai, mas também estamos falando também de Deus Filho, Jesus Cristo, e de Deus Espírito Santo, não é? Desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia, em todas as Escrituras. Então, nós vamos hoje meditar, porque no período apostólico do Novo Testamento, os cristãos reconheciam a Deus como um Deus triuno, sem precisar de formulação teológica, de arcabouço, de ideias, ideogramas, né? Eles criam. Mas com o decorrer da história da igreja, essa doutrina sofreu ataques, não é? Já que estamos estudando nesse trimestre acerca da defesa da fé, então a igreja em si foi, dentro das suas bases doutrinárias e das suas principais doutrinas, elas foram sofrendo ataque no decorrer da história. Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade? A Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. Quando fala judaico-cristão, é porque a igreja ela surge entre os judeus, não é? Os primeiros participantes da igreja eram judeus, próprio Pedro, Paulo, não é? O próprio Jesus falou que a salvação vem pelos judeus, falando isso com a mulher samaritana no poço de Jacó. Mas observamos que quando falamos que a Trindade está envolvido com o pensamento monoteísta, o que é monoteísmo, né? Mono, um. Teísmo, Theos, Deus. Então ela crê em um só Deus. Mas aí que as pessoas encontram uma dificuldade tremenda, como é que se crê em só Deus, que se o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então nós podemos ao entender, observar que não é um assunto fácil. Não vou dizer que é fácil. E nós queremos por fé e porque a palavra de Deus traz informações sobre isso. Então, para se criar uma doutrina, para se ter uma doutrina, você precisa ter mais de um texto. Nós temos vários textos que comprovam que há uma trindade. Não é? Primeiro, cada uma das três pessoas é chamada de Deus. Tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo. Não é? Há um só Deus. Mas esse único Deus, ora, ele, a parte da deidade está revelada no Filho, revelada no Pai, revelada no Espírito Santo, né? Então, nós vamos ver que quando se fala de Deus, estamos falando de três pessoas que recebem a posição ou essa condição de deidade, né? De ser Deus, tanto Pai, tanto Filho como Espírito Santo. Cada uma dessas três pessoas é vista como Senhor, não é? E isso você vai encontrar em vários textos do Antigo e do Novo Testamento, principalmente do Novo Testamento, né? Terceiro ponto que vamos observar é que o monoteísmo, ou seja, crer em um só Deus, não confronta nem contradiz a Trindade. Lá em Deuteronômio 6:4, que é chamada de a confissão de fé dos judeus, diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a confissão de fé judaica. A palavra hebraica echad, traduzido como único, indica uma unidade composta. É o mesmo termo usado para afirmar que o marido e mulher são ambos uma só carne, como está em Gênesis 2:24. Então, marido e mulher são duas pessoas.
Mas quando diz que os dois tornar-se-ão uma só carne, né? Então esta unidade aí, essa palavra no original é a mesma que fala desta unidade em relação a Deus, não é? Temos evidência no Antigo Testamento, né? Essa doutrina ela está implícita desde lá o período do Antigo Testamento, e quando chega em Gênesis 1:26, há uma expressão que diz: e disse Deus, façamos, plural, o homem, a nossa imagem, conforme a nossa, mais uma vez o plural, semelhança. Lá em Gênesis 3:22, com a queda do primeiro casal, do homem e da mulher, nós vamos encontrar a expressão: disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, nós, plural. Temos outro texto também, Gênesis 11, versículos 6 e 7. E o Senhor disse: eia, desçamos, plural, e confundamos, plural, ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Esse é o caso lá da Torre de Babel, né? E Isaías 63, do 8 ao 14, fala do Espírito Santo, que aparece de forma alternada como Javé ou como anjo da sua face. Já no Novo Testamento nós temos a doutrina da Trindade pregada pelos primeiros cristãos, né? A Trindade em si mesma, a base bíblica da Trindade salta à vista e qualquer leitor do Novo Testamento, a começar pela Grande Comissão, não é? A Grande Comissão está em Mateus 28, diz assim, 19 e 20, portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28 e 19. Então, na Grande Comissão nós já vemos a evidência da Trindade. Quando se fala da distribuição dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, vamos ler esse texto. Nós temos aqui, de forma implícita, a Trindade. 1 Coríntios capítulo 12, do 4 em diante, diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito, com E maiúsculo, é o mesmo. Versículo 5, e também há diversidade dos serviços, mas o Senhor, com maiúsculo, S maiúsculo, é o mesmo. E há diversidade das realizações, das operações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então nós temos outros textos, a forma da bênção apostólica, também chamada de bênção trinitária, fala da graça do Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus e da consolação do Espírito Santo. Então, assim, nós temos mais uma vez a Trindade. Então, nós vamos ter outros textos da unidade da igreja, Efésios 4, 4 a 6, a obra da salvação, 1 de Pedro 1 e 2, e tantas outras passagens, né? A Trindade nos credos. Quando falamos de credo, é aquilo que se crê, que traz como base de fé. A Trindade é uma união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade. Iguais em poder, em glória, majestade, eternidade, na mesma substância, embora distinta. Então, os atributos incomunicáveis de Deus Pai também são atributos incomunicáveis do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Agora, ao longo dos anos, surgiram heresias contra a doutrina da Trindade. É o segundo ponto da nossa lição. E nós vamos encontrar duas principais heresias contra a Trindade: o unicismo e o unitarismo. Não é? Ambas são contrárias à palavra de Deus e foram condenadas e rejeitadas pela igreja, né? Nos seus principais ramos do cristianismo, né? Então, o unicismo, esse movimento tem sua origem no século III, é conhecido como monarquianismo ou modalismo, também chamado de patripacianismo ou sabelianismo. Então, quando se fala de monarquianismo, enfatiza a unidade absoluta de Deus. E quando falamos do modalismo, ele diz que Deus é um só, ora se manifesta com o nome de Deus, ora se manifesta com o nome do Espírito Santo,
e ora se manifesta com o nome de Jesus. Então é uma pessoa, não são três pessoas, não é? Que nele estão a divindade, mas são três pessoas que aparecem ora com um nome, ora com outro nome. Então são pontos, né, que ligado ao unicismo. Mas quando nós falamos desses principais heresiarcas são aqueles que trouxeram essas heresias, nós temos um movimento que foram ao longo do tempo estabelecido, ou vieram para se estabelecer, mas foram confrontados, né? Nós temos Noeto, ele teve como opositor Hipólito, bispo de Ostia. Nós temos também um outro, que é o Praxias, que teve como opositor Tertuliano, presbítero de Cartago, né? E nós também temos um outro, Sabélio, já que nós falamos que dentro do unicismo aparece a palavra sabelianismo, deriva de Sabélio, né? Esse bispo que negava a existência de Deus, das três pessoas distintas em Deus, né? Então, esses três principais, eles foram ao longo da história da igreja sendo combatido à luz da doutrina sagrada, à luz das escrituras, né? O unicismo, ele não nega a divindade absoluta de Deus, só diz que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo é a mesma pessoa que ora aparece, como eu já falei, com esses nomes, né? Mas vamos ver, nossa declaração de fé, que é necessário que você e eu tenhamos ela em mãos, quando falamos sobre apologia, defesa da fé, nós temos no capítulo 3 sobre a Trindade, na página 39, a seguinte expressão: cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno em essência ou substância, indivisível em natureza e que subsiste eternamente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, em glória e majestade e distintas em suas funções, manifestação e aspecto, não é? Então temos a nossa declaração de fé, que trata sobre os principais pontos doutrinários, e essa declaração de fé nos traz essa solidez para nós, baseado na palavra de Deus, né? A verdade bíblica, ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade, a começar pelo batismo de Jesus, capítulo 3 de Mateus, que nós temos aqui uma base, né, sólida também, quando Jesus foi batizado por João Batista. Jesus, porém, é Mateus 3:15, né? Respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim vos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, porque João não quis batizar Jesus, né? Se considerando inferior a Jesus. Mas Jesus, falando com ele essas palavras, ele então entende que precisa batizá-lo, né? Deve batizá-lo. Versículo 16 do capítulo 3 de Mateus. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, de forma corpórea, e vindo sobre ele. Você vê aqui o Espírito Santo, Jesus. Versículo 17. Eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, nós temos aqui, no batismo de Jesus, Mateus 3, do 15 ao 17, uma comprovação de que Jesus, o Pai e o Filho, estão juntos aqui, né? Mas dentro dessa realidade observamos que os três são pessoas que unem-se formando a Trindade. Eles são iguais em características que diz respeito ao poder, autoridade, santidade, etc, né? Então, vamos para o terceiro e último ponto, que nos fala, melhor dizendo, que o unicismo é uma heresia antiga, mas que sempre se atualiza, né?
ela vai com o tempo, de forma sutil, sendo revista, né? Através dos ensinos, e nós temos no Brasil o unicismo ligado à parte musical, né? Existem grupos musicais, ou grupo musical, que de forma sutil usa a música para, de uma certa forma, pregar sua doutrina, né? Às vezes até a música em si não tem um erro, mas a visão de quem está por trás desse grupo musical é que distorce de fato a verdadeira doutrina, e eles são defensores ferrenhos acerca do unicismo, de que Jesus, Deus e o Pai são nomes diferentes de um único Deus que não estão subsistindo numa trindade. E temos um texto em João 17,3 que diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, é Jesus falando, né? Só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, sempre você vai encontrar Jesus falando dele, falando do Pai, não é? Outro momento, ele, o Pai e o Espírito Santo. Quando ele começa a falar no capítulo 14, 15, 16 até o 17 do Evangelho de João, ele fala do outro Consolador que o Pai enviaria. Ele está dizendo, eu estou lhe dizendo, eu, Jesus, que vou para o Pai, e o Pai enviará outro Consolador. Então nós encontramos aqui, de uma forma inequívoca, a Trindade, né? Então, temos que ter uma posição bíblica acerca do unicismo, não é? Ele é condenado pela Bíblia, porque é heresia, desde a origem, não é? E a nossa declaração de fé, como já lemos aqui, nós temos esse ponto de que o Espírito Santo, juntamente com o Filho e o Pai, formam a Trindade, não é? Temos aqui algo a colocar para vocês aí na tela, um diagrama acerca do unicismo. Você vai ver aí que esse diagrama mostra Deus, aí tem uma setinha vermelha que aponta que Pai, tem outra setinha vermelha que aponta Filho, e temos outra setinha vermelha que aponta o Espírito Santo. Então, aqui o unicismo entende que Deus, ora é visto como Pai, ora é visto como Filho e ora é visto como Espírito Santo. Esse é um diagrama. Mas temos outro diagrama, que ele é muito usado, que explica melhor acerca da Trindade. Entendendo que, você vai ver agora o outro diagrama, né? Nós temos o Pai, ele é Deus, a seta verde que aponta para o centro. Nós temos o Espírito Santo, que é Deus, a seta verde que aponta para o centro. Temos o Filho, com a setinha verde, que é Deus apontando para o centro. Mas temos setas aí, vermelho, que o Filho não é o Pai. O Pai, outra setinha vermelha, não é o Filho. E o Espírito Santo não é o Filho. Mais uma vez, a seta vermelha. E você vai encontrar que João 8:16, vamos ler esse texto concluindo. João 8:16, quando diz que o Filho não é o Pai. João 8:16, nós temos a seguinte expressão: se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Então, o Filho não é o Pai. Quando dizemos que o Pai não é o Espírito Santo, João 14:26. Veja o que é que diz João 14:26. João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. E quando você encontra outra setinha aí no diagrama, que o Espírito Santo não é o Filho, Atos 10:38. Esse texto eu gosto muito dele, 10:38 de Atos dos Apóstolos, que diz assim, olha, estamos finalizando já com esse último versículo, 10:38 de Atos, diz assim: como Deus Pai, ungiu Jesus, filho de Jesus de Nazaré, o Filho, com o Espírito Santo e com poder, o qual mandou por toda a parte fazendo bem e curando a
todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Deus, Jesus de Nazaré e o Espírito Santo. Mais uma vez comprovando que Pai, Filho e Espírito Santo. Filho não é o Pai, mas é Deus. O Pai não é o Espírito Santo, mas é Deus. O Espírito Santo não é o Filho, mas é Deus. Que Deus nos abençoe e que possamos passar isso para os nossos alunos e ter essa base doutrinária para defender que Deus, Ele é único, mas subsiste como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.